Fala, palmeirenses e palmeirenses, como é que vocês estão? Espero que todos bem. Eu vim aqui para comentar um assunto não muito legal, mas muita gente ficou pedindo minha opinião, pedindo para explanar um assunto, trazer informação. Então eu vim aqui falar sobre a situação passada com o Gabriel Veron, né? Aí para contextualizar um pouquinho mais para vocês e até atualizando aí em relação a uma notícia atual, o Rony, ele infelizmente foi diagnosticado com uma lesão na coxa. Hoje é o dia 13 de julho. Ele foi diagnosticado anteontem com uma lesão na coxa. E infelizmente ele vai ficar aí aproximadamente 3, 4 semanas sem jogar. Pelo menos foi essa a informação passada por vários veículos que cobrem o Palmeiras. E com isso, amanhã temos a decisão, o segundo jogo, né, o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Um clássico contra o São Paulo. E o primeiro jogo foi 1-0 para o São Paulo lá. E nós perdemos o Rony, que é uma peça importante para o nosso ataque. Infelizmente, né? E o provável substituto do Rony nessa situação toda seria o Gabriel Veron. O Gabriel Veron, na noite de ontem, ele foi flagrado, foi filmado por alguns amigos dele, na verdade, no story de alguns amigos dele, numa balada em São Paulo. E ele estava consumindo bastante bebida alcoólica e pedindo mais. E no vídeo o menino comentava para ele que ia ter treino, ele falava que não, e etc e tal. O Verão acabou de voltar de uma lesão no pé, de um sábado para, aliás, de um domingo para segunda-feira. Ele chegou no treino, chegou no CT para treinar e ele estava com um corte grande na sola do pé. E aí descobriram, durante essa visita dele ao treino, que ele teria que levar simplesmente 11 pontos. Tá? Então ele levou os pontos, se recuperou da lesão, etc. E ontem ele fez o primeiro treino pós-lesão, muito provavelmente para substituir o Rony, porque ele estava vindo jogando bem o Verón. Então seria o provável substituto do Rony ali para jogar na frente da área ali, caindo do lado esquerdo, né, centralizado. E apesar disso, o Verón estava lá bebendo com os amigos, sendo filmado e estava aparentemente embriagado no vídeo e voltando dessa lesão. Então tinha sido o primeiro treino dele pós-lesão e não era um dia de folga dele. Palmeiras que joga na quinta-feira. E aí o vídeo viralizou na manhã de hoje, né, na manhã seguinte. Alguns, né, inclusive eu, fomos buscar a veracidade do vídeo para ver se não era um vídeo antigo, por exemplo, porque ele teria todo o direito dele, se fosse realmente uma folga, alguma coisa nesse sentido. E deu para ver em algumas evidências ali no vídeo, né, pique Sherlock Holmes, que o vídeo era atual e realmente tinha sido postado pelo suposto amigo dele, etc. Infelizmente era real. Um pouco mais para frente, o Palmeiras comprovou a veracidade do vídeo, confirmou isso, tá? O Palmeiras postou uma nota dizendo que o Gabriel Veron assumiu que o vídeo era verdadeiro, pediu desculpas, e aí eles fizeram uma reunião entre o Veron e os capitães do time lá, que provavelmente seja o Gomes, o Everton e o Marcos Rocha, pelo menos é o que consta no livro do Abel Ferreira, né? Talvez dê para incluir o Luan aí também nessa lista dos responsáveis aí, os cabeças do time. E aí nessa reunião ele se redimiu perante os jogadores, etc. E também foi informado que ele sofreu as penalidades administrativas do Palmeiras e financeiras, né? E aí inclui uma multa de 40% do salário dele, ele vai ter que pagar para o Palmeiras. E aproveitaram a situação também para ter uma conversa com toda a base do Palmeiras ali, o Sub-20, e também os jogadores do Sub-20 que já estão integrando o time profissional. Tá? Então fizeram uma reunião com o molecada toda, usaram isso como exemplo, falaram um pouco de como a bebida pode atrapalhar no processo de recuperação, né, de lesão, como pode agravar lesões, enfim, como afeta todo o sistema biológico, imunológico das pessoas e principalmente do atleta. Né? E aí falando do Verón especificamente, todo mundo sabe que ele tem um histórico grande de lesão. Muitas delas não pareciam culpa dele, mas infelizmente ele sofre com esse problema, seja por azar, seja por falta de se preservar, ou seja até por uma estrutura biológica fraca. E aí, com isso, torna-se menos recomendado ainda que ele ingira substâncias alcoólicas com frequência, porque a gente sabe aí de vários fatos, de vários jogadores que passaram por isso, e por conta da bebida tiveram dificuldade de se recuperar de lesões, né? E automaticamente se lesionaram frequentemente, tá? E aí, além do histórico de lesão que o Verón tem, ele tinha também o jogo da vida dele, provavelmente, né? Porque ele tá voltando de uma outra lesão. Ele vem como uma grande promessa da base do Palmeiras, uma das grandes joias, né? E ele tem a chance de mostrar o valor dele substituindo o Rony, né? Não é sempre, né? O Verón é reserva do lado esquerdo ali do ataque, e não é sempre que ele consegue jogar. E aí ele tem a chance de fazer alguma diferença ali, tem a chance
de ajudar com uma classificação heróica aí com o Palmeiras, num clássico, mas ele acaba prejudicando essa chance aí, sendo flagrado e também praticando aí, né, essa, como que eu posso dizer, chapando o coco, né? Enfim, e aí é aquela questão, ele faz o que ele quiser da vida, aí vem a parte da minha opinião. Até aqui eram fatos. Ele faz o que ele quiser da vida dele, né? Muitos de vocês vão falar isso, ele faz o que ele quiser da vida dele, tá fora do horário de trabalho e etc. Mas ele é um jogador, ele é um profissional. Todo mundo faz o que quiser fora da vida, né? Desde que não interfira no trabalho. Como ele carrega um histórico de lesão, como ele tem uma decisão um dia e meio depois desse episódio, como ele seria um dos responsáveis ali na titularidade. Eu entendo isso como sendo uma displicência total, né? Da parte do jogador juvenil, né? Eu entendo até como uma atitude bem juvenil. E o salário dele, a imagem dele, a responsabilidade que ele carrega, faz com que, na minha opinião, ele não tenha essa liberdade que alguns dizem, de ele faz o que ele quiser. Eu não acho que é assim que funciona. O jogador tem que dar exemplo. O jogador tem carreira curta, então ele precisa prezar pelo físico dele. O jogador tem que treinar todo dia cedo, né? E todo mundo sabe aí que é difícil beber e treinar de ressaca, né? Todo mundo que bebe. E, enfim, quando você é jogador de futebol, isso já vem no seu pacote aí, né? Na situação toda. E alguns comparam aí a situação, falam, ah, mas o Romário jogava muito e era baladeiro, fazia igual e tudo mais. Bem, primeiro que já é um absurdo a gente comparar o Gabriel Veron com o Romário, ou qualquer jogador da atualidade aí com o Romário. E segundo que poucos sabem, mas o Romário não bebia, tá? Vocês podem pesquisar aí, o Romário não bebia. Ele só curtia mulherada, etc e tal. Então já não é uma comparação muito plausível. E alguns torcedores palmeirenses têm o trauma com o Valdívia, né? Então a comparação é inevitável também. O Valdívia que vivia um histórico de lesão, bebia pra caramba, era baladeiro, não sei o que e tal. Foi um dos caras mais descompromissados da história do Palmeiras. E mesmo assim o Valdívia tem o respeito porque ele era um cara muito diferenciado, né, em campo. E por isso muitos palmeirenses têm um carinho por ele, etc. Inclusive eu também admiro muito, mas a parte extra-campo do Valdívia foi muito traumatizante, né? Então a gente deveria usar isso como lição e incentivar que nenhum jogador do Palmeiras passe pela mesma situação. E aí o Verón ele traz a responsabilidade da carreira dele para um jogo, basicamente, né? Porque, na minha opinião, se ele joga, se o Abel coloca ele para jogar, ele pode rachar o elenco, né? Porque não serve de exemplo mais. Porque se você faz o que o Gabriel fez e depois você é colocado como titular, os outros jogadores podem receber essa informação mal. Se ele joga, a torcida não vai respeitar ele se ele não fizer no mínimo um hat-trick aí e trouxer uma classificação heróica pro Palmeiras, né? Então se ele não entrar no jogo, bicho, e não fizer 3 gols, der 15 mil assistências, todo mundo vai continuar pegando no pé dele, mesmo que ele faça um gol só. Essa é a minha opinião. E então ele traz essa responsabilidade para ele. Se ele não joga, aliás, se ele joga e vai mal, ele vai se queimar pro resto da vida com a torcida, porque isso com certeza vai estar na conta dele. E aí tem a situação dele ficar no banco, que é a mais provável, né, conhecendo o Abel, e enfim, e aí continuar marcado por esse episódio e não ter chance de se redimir dentro de campo, né? Então, nenhum cenário é positivo, ainda mais para um menino que está tentando se firmar, que vem com o peso de ser uma promessa aí na base tão cobiçada do Palmeiras, né? E aí eu queria também aproveitar o espaço para elogiar a rapidez e a transparência da diretoria do Palmeiras, né? Depois de todo um bafafá, toda uma pressão, algumas horas depois que o vídeo viralizou, o Palmeiras soltou uma nota em todos os canais oficiais, comentou a atitude, comentou que o jogador assumiu, comentou tudo isso que eu já passei para vocês aqui. Foi toda uma informação oficial do Palmeiras, né? Enfim, então é essa a situação. A minha opinião é essa, que ele deveria ser mais profissional, independente de ser o horário de trabalho dele ou não. Ele precisa preservar o corpo dele, porque é instrumento de trabalho dele. E ele ganha muito bem para isso, né? Eu costumo até brincar aí que se eu ganhasse um terço do salário, se eu ganhasse 10% do salário do Gabriel Verón, eu parava de beber pro resto da minha vida, né? Enfim, mas a gente é torcedor, né? É diferente, não sei se ele é tão torcedor aí só por ser da base. É essa a situação, gente. A gente nunca vai torcer contra, né? Vamos torcer para que ele amadureça, para que seja um episódio de amadurecimento. Se ele ainda tiver chances, a gente conhece o Abel costuma não tolerar esse tipo de indisciplina, e a gente gosta muito disso no Abel, né? É, Se o Abel der chances para ele, se o Abel perdoar, se ele tiver chances no Palmeiras ainda, vamos torcer para que ele vingue, mesmo que ele saia do Palmeiras, para que ele jogue bem em outro time, sei lá, enfim, o que for acontecer com o Gabriel Veron, a gente vai torcer para que seja positivo para a vida, para a carreira dele, torcer para que ele se recupere e, torcer para que ele beba para comemorar títulos quando ele tiver de férias, né?
Torna a dizer, se fosse um jogador que tivesse crédito para aparecer bebeiro, alguma coisa assim, e se não fosse uma época de decisão, aí ele pode fazer o que ele quiser na vida dele, bicho. Pode fazer que ninguém tá enchendo o saco dele. Mas o cenário é diferente, né? Vamos ver os próximos episódios, os próximos capítulos dessa série do Gabriel Veron, da vida do Gabriel Veron aí, que é muito louco. E é isso. Vamos torcer pela classificação em cima do São Paulo também, né? Vamos para cima dos Tricas, quem sabe com o hat-trick de Gabriel Veron, né não? Avante palestra.